Bom dia para todos vocês. Feliz ano novo para todos vocês, queridos seguidores, né? Quero desejar um feliz ano novo para todos. Que esse ano seja um ano de muita paz, amor, felicidades, né? De muitas realizações, que não fique só nos sonhos, né? Que consigamos realizar nossos sonhos, tá? Que a gente possa prosperar e fazer muitas, né? Ter muita produtividade, que as pessoas possam ter uma boa sorte em arrumar um novo emprego, porque muita gente ficou desempregado nessa pandemia, né? Que foi por muitos meses e ainda continua, né? Tendo muitos casos de Covid. Que haja logo essa vacina, que ela venha o mais rápido possível e para todos, né? Que chegue logo para todos. Então, que esse ano seja muito bom para todos vocês, né? Que todas as artesãs sejam muito produtivas, que possam ter muitos sucessos, né? Então, tudo de bom para vocês, tá? Feliz ano novo. E quero pedir desculpa para vocês, fiquei um mês aí sem publicar vídeos, né? Mas foi preciso. Eu precisava terminar o projeto das bonecas Emília e gravar vídeo toma muito tempo da gente, né? Então, eu não estava conseguindo conciliar muita coisa junto. Então, sempre que eu me sentia assim muito apertada com os serviços, com as coisas, eu vou dar uma pausa nos vídeos, tá bom? Mas estou de volta, né? Se Deus quiser, pretendo continuar com mais vídeo para vocês, com produtividade, com novidades, né? E aí eu já vou iniciar com uma coisa muito legal, que é coelhinhos para a Páscoa, né? A gente sabe que a Páscoa as artesãs têm que se programar bem antes, né? Pelo menos uns 2 meses ou mais, tem que começar os projetos para poder apresentar para a sociedade, né? Então, olha só o que nós vamos aprender. Coelhinhos, olha que gracinha, né? Coelhinhos de Páscoa que você vai escolher qual material você quer trabalhar. Esse é de feltro, esse é pelúcia. É uma pelúcia um pouco arrepiadinha, né? É uma pelúcia baixa, meio arrepiada. Conforme o material que você tiver, vai ficar de um jeito o coelho. Vejam que é o mesmo molde, mas esse ficou bem diferente, um pouco menor. Trabalho em feltro, né? E aqui é pelúcia. Mas pode fazer em plush, pode fazer em velboa. Conforme o material que você fizer, vai ficar um pouco diferente, mas fica bonito do mesmo jeito, tá bom? Então, quem não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, isso é muito importante. Se inscreva e deixe seu like, né? Para que o YouTube reconheça o nosso trabalho e assim consigamos continuar fazendo mais vídeo para vocês, tá? Então, ative os sininhos das notificações, deixe o seu like, seu comentário, que o comentário também é importante, porque isso ajuda, né? A gente se sente motivada, ajuda a ver se vocês estão gostando ou não, tá? Então, eu conto com vocês. Vamos aprender? Então, para fazer o coelhinho de pelúcia, o coelho Bonnie, vamos precisar dos moldes, lápis ou caneta fantasminha, uma tesourinha pequena de ponta fina, os olhinhos, né? Um par de olhinhos e uma fuça com suas travas, 3 travas, cola de silicone, um retalhinho de pelúcia branca, se quiser fazer com 2 cores, e o retalho da cor de sua preferência, tá? Eu vou usar 2 cores, mas se não quiser, não precisa. Também vamos precisar linha de pipa com a agulha, né? Essa é a linha número 10 com a agulha e enchimento. No retalho branco, o que vamos riscar? Vamos precisar da barriga. Então, a barriga tá aqui, eu vou riscar espelhado 2 vezes. Vou precisar da orelha também espelhado. A bochecha também espelhado.
o focinho uma vez, a mãozinha 2 vezes espelhado e a sola, que também tá aqui, 2 vezes espelhado. Então, são essas peças que eu vou precisar no branco. E as outras peças, vou riscar espelhado. Parte do corpo atrás, 2 vezes espelhado. A testa uma vez, a perninha 2 vezes, que é para juntar com a barriga. E 2 vezes na orelha. Então, a orelha será 2 vezes no branco e 2 vezes no colorido. E 2 vezes a parte do bracinho da frente. Então, tá aqui tudo riscado, vou cortar. Para riscar, primeiramente, eu vou ver o sentido do pelo, para que lado que tá esse pelo, para daí riscar, tá? Então, eu fiz isso primeiro, ó. Olhei o sentido do pelo, virei, aí que eu risquei. Conforme tá a seta lá no molde, é o jeito que vocês vão riscar aqui. E aí, já ensinei isso em outros vídeos, como que corta pelúcia. Então, eu entro com a tesoura de ponta fina, sem pegar o pelo, pegando somente o tecido. Por isso, tem que ser a tesoura de ponta fina. E corto somente o tecido, para não estragar o pelo. Isso é muito importante. Vai ficando duro, tira a tesoura e coloca de novo. Depois que pega a prática, fica bem tranquilo, é bem fácil. Um pouquinho mais demorado que se cortasse em cima do pelo, mas é essencial para não deixar o bicho feio depois. Então, vocês vão observar agora, ó, o pelo tá todo para baixo. Se eu cortar o pelo, eu estrago. Quando emendar, fica feio. Perde esse pelo. Então, eu tenho que cortar somente o tecido para preservar esse pelo para baixo. Aqui, ó, vocês observam que o pelo tá aqui para baixo, tá? Então, vai cortar todas as pecinhas e aí depois a gente volta para montagem. Estamos aqui com os moldes todos recortados, né? A parte que vamos utilizar colorida e a parte que vai ser branca. Nos moldes vai haver o nome da peça e a seta indicando para que sentido tem que estar o pelo, tá? E quantas vezes tem que recortar. Então, aqui, por exemplo, esse é a cabeça, a parte de trás é colorida, então tá aqui. Então, foi cortado espelhado, né? O molde cortou uma vez assim, outra vez assim. E assim foram feitas todas as peças, tá? Então, aqui, a cabeça, a parte de trás, a gente vai unir aqui, vai costurar aqui. Vamos ver a parte da cabeça. Aqui são as bochechas. Eu vou fazer a pence aqui e nesses dois lugares, nos dois lados. Vou fazer as pences. Aqui na parte de cima também é uma pence, embaixo não. Embaixo vai ficar assim. Só em cima que vai fazer a pence. E depois de feito a pence aqui, na bochecha, eu vou emendar aqui. Aqui e aqui. E depois juntar aqui embaixo. Então, eu vou costurar a cara e mostro pra vocês. Vou trazer as peças todas adiantadas. Então, aqui, orelha com orelha, você aqui vai costurar as orelhas. E aqui o corpinho. Então, essas partes dá pra adiantar. Aqui os bracinhos, essa parte reta, essa parte curvada fica pra cima e essa parte reta é onde vai emendar a mãozinha. Também dá pra adiantar. Olha. Vai ser assim. Então, vira aqui e costura. Mesma coisa com o outro lado. E vamos adiantar essas partes. Aí, aqui a barriga também dá pra adiantar. Vamos costurar aqui. Dá pra fazer a máquina ou ponto caseado. Eu vou ensinar o ponto, fazer ele todo à mão, mas é legal adiantar as partes na máquina.
para ter mais produtividade. Aqui é pence e aqui nas laterais são pences. Então, fecho aqui a lateral e fecho aqui a lateral, aqui em cima não, tá? Então, vou fazer essas partes e adiantar e volto. Eu já ensinei como costurar pelúcia à mão em outros vídeos, mas de toda forma, se você ainda não viu, vou ensinar como costurar pelo menos aqui uma pecinha. Estamos com a parte da cabeça, com a agulha eu vou afundar esses pelos para dentro, deixando aqui em cima sem pelos. Dei um nó na ponta da linha e vou dar início ao ponto caseado. Não se preocupe da linha ser branca, que não vai aparecer. Mas também pode fazer, se quiser, com a linha pesponto. Mas não há necessidade no caso da pelúcia. Se for feltro, até tudo bem, porque o feltro não tem pelo, vai aparecer. Mas a pelúcia pode ser essa linha branca. Então, é isso, ó. Você coloca a agulha, passa a linha dentro, né, da argola e aperta o ponto. E aí, com os dedos, né, e ou a agulha, você vai afundando os pelos. Passa a linha, aqui tá, enfiei a agulha de frente para trás, passo a linha lá dentro e puxo o ponto. E vou fazer isso em todas as peças, todas as partes. Então, estou mostrando aqui apenas uma para vocês. Para quem ainda não viu nenhum vídeo meu ensinando como costurar, fica um trabalho perfeito. Foi assim que eu aprendi o meu curso de bichos de pelúcia, todo feito à mão. Mas, como eu já costurava e tinha máquina de costura, dá muito trabalho, demora demais fazer tudo à mão, né? No começo eu fazia para aprender, né? Já que foi assim que foi ensinado, mas depois eu passei a costurar na máquina, apenas em alguns momentos, né, que são mais difíceis para passar na máquina, para ter mais segurança, eu fazia à mão. Mas fica acabamento perfeito, tanto a mão quanto a máquina, no caso de trabalhar com a pelúcia. Quase chegando ao fim, lembre-se que é muito importante sempre você ajeitar os pelos para dentro, sempre deixando certinho tudo para dentro. Isso sendo costurado à mão ou à máquina. Se for costurar a máquina, do mesmo modo, você com a ponta da tesoura, você vai colocando os pelos para dentro. Chegando ao fim do último ponto e depois volto para trás uns 2 ou 3 como segurança. 2 pontinhos que você voltar é suficiente, aí arremata. Voltei 2 e arremato. Então, é essa costura que você vai fazer em todas as partes. Eu vou adiantar e volto aqui com vocês. Então, tá aqui, ó. O modo de costurar é tão automático, é aquele jeito que eu mostrei da cabeça pra vocês, a linha estava maior. Aqui, quando a linha está mais curta, olha, a gente vai enfiar a agulha pra lá e puxa. Quando tá perto de terminar, você entra a agulha dentro da laçada. Então, quando tem menos linha, é mais fácil. É isso.
cheguei ao fim. Faço 2 pontos voltando. 2 ou 3 pontos voltando e dou a laçada. Agora dou a laçada. Então, é isso, gente. Em termos de pontos, uma coisa que eu quero que observem também, olha. Na pelúcia não precisa, você faz os pontos com um distanciamento normal. Nem muito longe, nem muito perto. Já no feltro, vou mostrar aqui pra vocês, já no feltro, olha, eu já fiz uma costura com um distanciamento bem menor, bem juntinho, ó. Que eu vou querer desvirar essa peça, eu não vou deixar pro lado de fora, esse ponto caseado, que pode ser deixado também, mas eu não quero, eu quero desvirar, mas só que o ponto é bem juntinho, olha a diferença de um ponto para o outro. Aqui é feltro, estamos aqui com as orelhinhas prontas, né? Costuradas. A parte de trás também unido. E a parte da frente começada. Então, aqui eu tenho a testa. Como eu falei pra vocês, era pra unir em cima, embaixo não. Aí, aqui, eu já adiantei essa parte aqui da bochecha. Fechei a pence aqui e as duas de baixo. Então, essas pences que são pequenininhas, a gente faz ponto bem juntinho, bem próximo, né, um do outro. Dá 3 pontinhos mais ou menos quando é bem curtinho assim, aí você volta um e arremata, tá? Então, aqui já tá costurado. E aí, agora eu vou unir aqui, ó, com a curva virada pra dentro. Vou unir o outro lado, como eu fiz nessa parte, tá? A gente encosta lá. Com o auxílio da agulha, vou colocar os pelos todos pra dentro, tanto o amarelo como o branco. E aí, eu vejo que, ó, às vezes dá certinho, às vezes ultrapassa um pouquinho um lado ou outro. Então, você vai costurando, juntando tudo, meio que apertando, né? Não vai nem precisar franzir, porque tá quase que certinho, pouquíssima diferença. Então, só o fato da gente ir colocando aqui pra dentro, aí aperta aqui, ele já vai ficar certinho. Caso seja preciso, você aperte um pouquinho mais, né, meio que franzindo, até que encontre todas as partes certinho. Geralmente, quando tem união assim, ó, aqui era uma pence, o que que eu faço? Eu costuro bem juntinho aqui, dessa pence de um lado, e depois também do outro. Olha. Pra que fique bem certinho. Então, aqui, ó, vai dar certinho o branco com o amarelo. Chegando ao fim aqui, ponta com ponta. Volto 2 pontos e arremato. Ficou isso aqui, ó. Agora, eu preciso fechar essa parte reta de baixo. Tem uma partezinha curtinha aqui reta. Eu vou unir essa parte. Então, ficou isso aqui a cara. Ó. Agora, nós vamos trabalhar com o focinho. Aqui tinha 3, né? 3 triângulozinhos.
fechei o primeiro na lateral e vou fechar o segundo. O meio vai ficar sem fechar. Aqui dá 3 pontinhos pertinhos um do outro, volta um e arremata. Ficou assim, ó. Aí aqui no meio tem o biquinho, né? Eu vou juntar tudo agora e vou costurar até embaixo. Vai ser isso aqui. Olha, fechei a peça. Então aqui as peças elas ficam praticamente emparelhadas. Às vezes uma fica um pouquinho mais para trás que a outra, mas isso é porque na hora que a gente fecha dá essa diferençazinha, mas aqui no caso elas ficaram juntas. E aí um dos lados aqui no final ficou ultrapassando um pouquinho que o outro. O que que eu faço? Conforme vou costurando, vou apertando, juntando, que essas pontas tem que ficar juntas. Então, para que elas fiquem juntas, eu vou apertando a parte que tá ultrapassando, costura e dá tudo certo, olha. Tudo fechadinho. Agora, vou aproveitar que tá dobrado aqui e vou marcar o meio. Vou marcar o meio, porque esse meio eu tenho que encaixar na testa, ó. Esse meio tem que encaixar aqui na testa e o final costura com costura aqui na parte de baixo. Você pode dar um pontinho aqui, pra não se perder, eu fazia muito isso no começo. Deixa um pouco de linha, né? Tira aqui a agulha. Pego outra linha, um pedaço pequeno, porque a parte ali é pequena para costurar. Quando for comprar agulha, gente, vocês têm que ver se a linha vai passar na agulha, tá? Essa é uma agulha um pouco grossa, eu não sei se é a 7, se é a 8. É agulha de chinelo, senão não passa essa linha. É uma linha grossa, né? Tá, dei um nó na ponta. Então, aqui eu marquei o centro. Aí, o que que eu vou fazer, então? Hoje em dia, eu não faço mais tanto isso. No começo, eu fazia. Agora, eu já vou costurando direto, porque eu já tenho a noção, consigo fazer sem essa preocupação. Mas, quando a gente não tem, assim, a noção, é bom fazer isso. Então, aqui, eu uno aqui, costura com costura. E aí, aqui, eu vou fazer um X. Já mostrei isso também em outros vídeos. Passo a laçada para fechar o ponto. E aí, daqui, atravesso pra lá. Do outro lado da costura. Faço uma perna. E aí, vem aqui, desse lado aqui, da pence. Vou pra lá, fazendo um X. Ou não, posso também fazer reto. Desde que seja bem rente a pence, para que fique bem fechadinho, não fique buraco. Aperto bem com cuidado para não arrebentar a linha, tá? E aí, aqui, vou costurar até chegar aqui, depois eu coloco a agulha, arremato, coloco a agulha e costuro do outro lado. Aí, eu vou costurar até chegar aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no final, onde já está a outra linha. Vou voltar aqui 2 pontos, arrematei. Tiro essa linha daqui e coloco aquela que eu havia deixado, tá? Então, essa é uma forma de segurança para você que ainda não tem prática, né? Para que as partes se encontrem certinho, tanto o meio da fuça quanto a costura. E nesse caso aqui da fuça, ela dá certinho. O tamanho não tem que estar franzindo, só se você ver que tiver algum lugar assim, você vê que tá maior, que não vai dar certo, aí você dá uma apertadinha que dá tudo certo. Mas não precisa começar já franzindo a costura, porque ela encaixa certinho. Aí, onde tem as emendas, você tem que costurar bem apertadinho, de um lado e do outro da emenda da costura. Tá pronta a nossa cara do coelho. Vamos colocar agora os olhinhos.
e a focinho. Viro aqui novamente ao avesso. Vou encontrar aqui o biquinho, tá? Bem em cima do biquinho, eu vou com a ponta aqui da tesoura e faço um buraquinho. Do lado de dentro aqui. Coloco. Pego a cola de silicone. Então, aqui em volta a gente coloca um pouquinho de cola de silicone. Coloca a trava. E aperta. Às vezes fica duro, gente. Aí precisa do auxílio de uma tesoura para conseguir afundar. Porque esse parafuso é um pouquinho mais grosso. Está certinho, tá? Também, né? Na direção aqui da costura. E agora os olhinhos. Como que eu vou fazer os olhinhos? Eu posso dobrar aqui, marcar um dedo de distância, vejo aqui a direção, aqui tá tudo certinho, furo de um lado ao outro, que já furo os dois ao mesmo tempo na mesma direção. Pode ser aqui com cortador de linha, fica mais fácil. Marquei, verifico, só fiz um furo por enquanto, não cortei. Verifico se tá certinho. Pra mim tá, então agora eu alargo mais esse buraco. E aí vem do outro lado, coloco os olhinhos. E faço a mesma coisa, coloco a trava. Passo a cola de silicone e coloco a trava. Primeiro eu vou ver onde que eu vou colocar essa orelha. Vou desvirar, né? Esqueci de desvirar a orelha. Então, com auxílio de um lápis, qualquer coisa você desvira. Pelúcia comum, ela solta pelos, bastante pelos. Tem alguns tecidos que soltam bastante pelo. Para uma criança alérgica não é legal, mas tem a pelúcia anti-alérgica, que é a Velboa. Tem um vídeo que eu falo dos tecidos. E já fiz o bichinho também, o cachorrinho Kiko, fiz com tecido de tapeçaria que não solta. É um tipo de veludo, não solta pelo. E essa parte branca tem que ficar virada pra carinha, porque depois vai ficar assim. Eu vou fazer um ajuntamento aqui na orelha, assim, e colocar aqui. Vou dar a distância aqui de um dedinho aqui, ó, um dedinho da marca aqui da costura. Vou encostar aqui pra saber, né? E passo aqui por cima da orelha. A orelha você deixa ultrapassando um pouquinho as duas partes, que é para garantir que ela não vai fugir, você não vai costurar fora, então deixa a orelha ultrapassar um pouquinho, tá? Aí aqui, vou costurar somente as orelhas por enquanto. Na verdade, eu devia ter começado daqui pra lá, que aí eu já fechava essa parte aqui, mas tudo bem. Então, aqui nessa parte da orelha, você pode costurar os pontos mais perto ou ir e voltar, né, pra ficar bem fixo. Então, pra não ter que ficar indo e voltando, é melhor que faça já os pontos bem apertadinhos. E aí, aqui a gente vai perceber, olha, que não encaixa direitinho. A bochecha ultrapassa um pouquinho, não tem problema. Vai costurando retinho até chegar lá na bochecha. E depois a gente franze o pouquinho que precisar. Se fosse muito, a gente já ia ter que ir franzindo desde daqui, mas como não é, é pouco. E também, no caso do coelho, mesmo se fosse muito, aqui a gente costura reto, a gente franze na bochecha, que é pra ele ficar bochechudo, né? Aí depende de qual bicho que você vai estar costurando. Então, aqui, ó, vou franzir. Franzo junto um pouquinho.
ainda não está bom. Junta mais um pouquinho. Ainda não está bom. Junta mais um pouquinho. Pronto, as costuras já se igualaram. Só finalizar. Vou até o final, volta um pedacinho para daí arrematar. Então começo daqui onde começou a orelha que já foi pregada, né? Porque eu tenho que pregar do outro lado, mas ainda tenho que unir essa parte. Chega aqui nas emendas, ou faça o X, ou faça costuras bem juntinhas. Se não fizer o X, não tem problema, mas tem que fazer bem juntinha. Pronto, fechei. Aqui, eu deixei um dedinho, né? Uma distância pequena de um dedinho. Venho aqui, um dedinho. Aqui eu tenho que colocar a orelha, lembra que dá uma apertadinha nela aqui. E coloco ultrapassando um pouquinho. E aí, vem com a parte de trás, né? Então, veja. Ainda vou costurar um pedacinho aqui, igual aqui do outro lado, antes de chegar na orelha. Mas eu já fico segurando aqui, pra mim saber onde que eu tenho que costurar. Veja que a orelha tá ultrapassando um pouquinho as duas partes, de frente e de trás. Ó. Aí, quando aperta o ponto, essa diferença já não aparece tanto, né? Verifica se a agulha tá pegando certinho na parte de trás. Sua orelha tem que ficar pregada. Pontos perto aqui na orelha, pode fazer ponto em cima, um do outro, não tem problema, para que se a criança puxar essa orelha, não arrebentar. E vou fazer a mesma coisa que fiz do outro lado, vou finalizar e volto com você.